Verso 3. Não se afogue na ilusão. Naristana bhara nabhidesham dristva magamohavesham etanmamam savasadi vikaram manasi vichintaya varam varam. Não se afogue na ilusão, enlouquecendo com paixões e luxúria ao ver o umbigo e peito de uma mulher. Corpos são carne, gordura e sangue. Lembre-se disso repetidamente em sua mente. A busca de prazer na vida sexual é considerada a maior entre todas as ilusões. E como verdadeiro mestre espiritual, Shankaracharya não poderia deixar de falar sobre isso. Ao instruir seus filhos, o poderoso avatar de Vishnu, Rishabhadeva, disse o seguinte: o princípio básico da existência material é a atração entre macho e fêmea. Com base nessa concepção que amarra os corações do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída excessivamente por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes e riquezas. Dessa maneira, enchendo sua vida de ilusões, ela só consegue pensar em termos de eu e meu. Na Bhagavad Gita 7.11 se afirma: Dharma viruddho bhuteshu kamosmi. O sexo é permitido somente para gerar filhos e não para o desfrute material. A pessoa pode praticar sexo com sua esposa e gerar um bom filho em benefício de sua própria família, sociedade e do mundo inteiro. Caso contrário, a vida sexual contraria os princípios religiosos e se torna uma fonte constante de ansiedade, ciúme e desilusão. Já que a atração entre macho e fêmea é natural, pode-se deduzir que o sexo também é natural, assim como os subprodutos da atividade sexual, ou seja, os filhos são igualmente naturais. Como resultado, uma família deve ser constituída, o que gera a necessidade de uma estrutura social, financeira e religiosa. Mesmo que isso seja considerado o princípio básico da existência material, se o casal for consciente de Deus e existir uma verdadeira associação espiritual entre eles, o casamento se tornará favorável para a vida espiritual. Embora a atração sexual entre o homem e a mulher exista, se eles se submetem a um treinamento espiritual sob os cuidados de um mestre espiritual fidedigno, gradativamente irão despertar sua atração por Govinda, por isso também é natural. Quando a atração que o homem e a mulher sentem pela vida espiritual se torna maior que a atração que eles sentem pela vida material, todo o processo se inverte. Nesse caso, um passa a ajudar o outro a avançar espiritualmente. Em outras palavras, ao invés de o homem amarrar seu coração ao coração da mulher, o homem amarrará seu coração ao Govinda e ajudará sua esposa a fazer o mesmo. Assim, mesmo que cumpra com os propósitos da vida familiar, gerando filhos, estabelecendo um lar e se desenvolvendo economicamente, tudo irá se espiritualizar e a ilusão que se apresenta na forma de eu e meu gradualmente desaparecerá. Portanto, um chefe de família consciente de Deus é conhecido como um Grihasta Yogi, pois está situado numa posição em que o avanço espiritual é completamente possível e seus sentidos estão controlados. Embora conviva com esposa e filhos, o Grihasta leva uma vida transcendental, cuja essência é compreender a verdade última. Ele é completamente diferente de um Grihamedhi, ou seja, um chefe de família materialista e invejoso. Ao contrário dos Grihastas, os Grihamedhis nunca se interessam pelos assuntos espirituais da consciência de Krishna.
Eles estão envolvidos com os falsos interesses dos assuntos familiares e arriscam suas vidas humanas fazendo dinheiro durante o dia e entregam-se à noite à vida sexual. As atividades da vida materialista podem ser comparadas a um vendaval, cuja poeira cega os olhos da alma condicionada. Estando assim cego às verdades espirituais, mesmo sendo casado e tendo constituído família, o materialista obstinado contempla as formas de outras mulheres e se torna completamente inquieto. Dessa forma, seu bom senso é dominado pela força da paixão e, cego pelo desejo luxurioso, sobe no colo de outra mulher, desobedecendo assim os preceitos espirituais que governam a vida sexual regulada. Tal sexo ilícito jamais é perdoado e é passível de reações indesejadas. Infelizmente, os materialistas luxuriosos não acreditam no controle supremo e não podem compreender que, mesmo conseguindo enganar suas esposas, todas as suas atividades estão sendo testemunhadas pelos semideuses, os agentes do Senhor. Além disso, frequentemente há casos de gravidez não planejada, quando homens e mulheres imbuídos de mentalidade demoníaca concordam em efetuar o aborto. Aqueles que incorrem em tais pecados receberão punições equivalentes. Os Vedas afirmam que na próxima vida eles entrarão no ventre de uma mãe e serão abortados da mesma maneira, sem terem a oportunidade de ver a luz do sol. Para evitar tudo isso, a pessoa deve manter-se em consciência de Krishna e compreender como foi falado no verso anterior, que o corpo humano não se destina ao gozo dos sentidos. Ele é uma oportunidade especial para se livrar do enredamento das estritas leis da natureza material. Portanto, Shankaracharya adverte a todo aquele que se interessa pela autorrealização espiritual: não contemple a forma de uma atrativa mulher. Para nos ajudar no processo do desapego, ele nos lembra de que, embora os membros do sexo oposto possam parecer atrativos, eles nada mais são do que simples combinações de pele, carne e ossos. Uma pessoa fixa em conhecimento transcendental nunca se esquece disso e nunca se entrega à contemplação dos objetos dos sentidos. Porque uma pessoa que atingiu a plataforma espiritual iria trocar o sabor do prazer espiritual divino por um prazer inferior, oferecido numa embalagem falsa de gordura, carne e ossos. A mulher é maia para o homem, do mesmo modo que o homem é maia para a mulher, disse Srila Prabhupada. Onde homens e mulheres se associam livremente, não se pode encontrar qualidades divinas, tais como veracidade, limpeza, autocontrole e misericórdia. Ao contrário disso, homens e mulheres apegados à vida sexual são completamente desprovidos de controle dos sentidos, tolerância, recato e inteligência espiritual. Eles não são limpos em seus hábitos, nem interna nem externamente. Tendo perdido sua decência e moral, as pessoas nesta era atual se comportam publicamente de modo semelhante aos animais. Evidentemente, uma pessoa que não possui nenhum interesse espiritual não concordará com isso, pois a restrição do sentido só pode ser apreciada por pessoas que estão verdadeiramente situadas no caminho espiritual. Embora possam existir diferentes tipos de apegos materiais, nenhum desses apegos é tão forte quanto o cativeiro do apego e paixão que resulta no sexo ilícito. É dito que mesmo grandes personalidades são cativadas pela atração sexual. O Srimad Bhagavatam descreve que mesmo Brahma, a primeira criatura viva, se atraiu sexualmente por sua própria filha. Para não falar de uma alma condicionada comum, até o Sr. Shiva se sentiu cativado pela beleza celestial de Mohini Murti. Portanto, quem se decide a avançar espiritualmente evita alguma associação mundana com mulheres. Ela prefere praticar Bhakti Yoga e assim adora a forma transcendental do Senhor, conhecida como Madana Mohana, que é aquele que pode subjugar o Deus Cupido ou a luxúria.
Madana Mohana é o supremo cupido, e a menos que sejamos flechados por suas flechas de verdadeiro amor, não seremos capazes de nos ver livres da luxúria mundana. Quanto à ilusão na forma de uma mulher, o Sr. Kapila Deva, o filho de Devahuti, diz: simplesmente tenta entender a poderosa força de minha Maya sob a forma da mulher, que pelo mero movimento de suas sobrancelhas pode manter mesmo o maior conquistador do mundo sob seu controle. Aquele que aspira a alcançar a culminância do yogi e compreender seu eu, prestando-me serviço, não deve jamais se entregar à luxúria com uma mulher atrativa, pois as escrituras declaram que isso é a maior ruína para o yogi. Na vida espiritual, devemos sempre nos lembrar de que somos muito mais do que meros corpos materiais. Somos almas eternas habitando algum corpo específico. Munida dessa compreensão, a alma que habita temporariamente um corpo feminino não deve se abalar com essas contundentes afirmações feitas por Kapila Deva. Ao se ocupar no serviço amoroso ao Senhor, ela não terá mais nada a ver com a condição do corpo material e todas as suas características se tornarão divinas. De forma similar, devemos entender com total clareza que as ditas mulheres, na verdade, não são mulheres. De fato, elas são almas espirituais eternas, habitando temporariamente um corpo feminino.